Olá, me chamo Richard e hoje eu e meu colega Ricardo, alunos da Universidade Federal do Paraná, iremos fazer uma pequena entrevista sobre um artigo voltado aos fatores que influenciam a criação de uma startup. Ricardo, vamos para a primeira pergunta. Qual seria o tema que o artigo aborda? Bom, o artigo aborda os fatores de risco e de sucesso na fase de criação de uma startup. E qual seria o seu objetivo? Bom, o seu objetivo é buscar compreender como os fatores de risco, como os fatores de sucesso, eles estão relacionados ao comportamento do empreendedor e também a outras variáveis, como o ambiente interno e o ambiente externo, como tudo isso tem poder de influenciar no negócio. E a sua justificativa? Foi entender como alguns empreendimentos dão certo e outros não, tendo em vista que atualmente muitos negócios eles estão em ascendência e outros estão em ascendência, porém em proporções totalmente distintas. E quais seriam os principais conceitos da sua fundamentação teórica? Com relação à fundamentação teórica, o artigo ele levou em consideração e também como base alguns conhecimentos já existentes relacionados ao empreendedorismo. Qual foi o objeto de estudo? Bom, o objeto de estudo do artigo, ou seja, aquilo que ele buscou filtrar, afunilar, foram os fatores de sucesso ou de risco na abertura de uma startup. E quais seriam os principais resultados obtidos? Os principais resultados obtidos após a realização da pesquisa foram: as empresas de meio período podem não ter sucesso, pois elas não estão totalmente integradas no mercado, pois por apresentarem apenas metade da carga horária, elas não conseguem ver seus perigos totais. As empresas que começam com capitais menores têm mais chances de terem sucesso porque elas não realizam empréstimos e ficam presas a faturas, e também elas não ficam presas a dívidas gigantes que não estão fazendo parte de seu lucro e nem podem ser suportadas. Já as empresas industriais, elas têm grandes chances de sucesso, maiores chances de sucesso, por serem negócios existentes com demandas existentes, ao contrário das empresas transformadoras, onde tudo é um risco e aposta. No caso, as indústrias transformadoras são aquelas que pegam os produtos produzidos inicialmente nas indústrias, aquelas que são como matérias inicialmente produzidas, e transformam em outros produtos acabados ou em produtos que ainda podem resultar em outras coisas. Além disso, é possível analisar isso também pelos investidores, onde muitos preferem investir nas empresas tradicionais e com pequenas chances de prejuízo. Além disso, o texto trouxe uma comparação entre as empresas pequenas e as empresas grandes. Ele diz as empresas pequenas como as empresas que são menos ambiciosas, que são aquelas empresas que também podem trazer mais informação e mais orientação. Quais as contribuições do trabalho na literatura da área? Bom, essa área de pesquisa e de conhecimento, eles ainda são bem novos e recentes. E esse estudo, ele foi um dos primeiros a ser realizados. E mesmo sendo um dos primeiros a serem feitos, ele já é muito importante e já traz bons resultados, mesmo trazendo apenas os efeitos diretos, pois por meio de análises, comportamentos e atitudes do empreendedor, é possível ter sucesso. E esse artigo, ele traz as formas de risco, as formas de sucesso que um empreendedor pode ter por meio do seu negócio. Então é muito importante a leitura, a análise e a compreensão do que esse artigo traz. Quais as contribuições finais? Bom, Richard, o artigo traz as seguintes considerações finais. A gestão de riscos é muito importante, pois através dela que existem técnicas eficazes que possam diminuir os riscos a uma percepção menor de problema.
O montante de capital inicial pretendido, ou seja, o valor futuro esperado, afeta diretamente e negativamente, e isso se relaciona também com o tamanho pretendido da empresa. Dessa forma é mais fácil começar sendo uma empresa pequena, com pouco investimento, pois em muitos casos poupa o empreendedor de empréstimos financeiros pelos bancos, pois já possuem as quantias necessárias ou já possuem pessoas que emprestem e cobrem baixos juros. Agora, caso o empreendedor seja muito inseguro, ele seja alguém muito detalhista e preocupado, e se os riscos e incertezas forem obstáculos, ele pode acabar recuando. E outra contribuição trazida foi que na indústria é mais complicado de começar, em comparação aos demais setores, pois necessita de capital para produção e conhecimento. No caso dos investidores, eles podem acabar investindo mais facilmente nas empresas tradicionais do que em empresas de serviços, pois podem ser menos arriscadas para os financiadores. E suas limitações? Com relação às limitações, a primeira é que o estudo apresenta apenas os efeitos diretos. Segundo, é que o estudo ele não apresenta os conceitos de uma forma totalmente clara e bem explicada. E o que ele traz de forma bem explicada, ele traz de forma bastante superficial. O terceiro é que os dados neles não podem ser considerados tão precisos, porque a pesquisa ela foi feita apenas uma única vez. E por fim, o estudo ele não diz muito respeito sobre variáveis que são de menor acesso. Poderia me dizer as indicações de futuras pesquisas? Com relação às futuras pesquisas, o estudo ele poderia unir os esforços das pessoas que buscam compreender os esforços daqueles que gostariam de abrir novos negócios, novos empreendedores e também os processos para a abertura de uma startup e como é o desempenho da criação de uma startup. Ricardo, e como podemos replicar esse estudo em outros locais? Bom, é possível esse assunto ser replicado, ou seja, novos assuntos serem gerados ou mais estudos serem formados por meio desse estudo que já foi feito no ambiente geral, no mercado onde esse assunto está inserido, ou também na empresa ou onde esse mercado deseja estar, o histórico desse assunto e quais ações empreendedoras demonstram sucesso e fracasso, e também podem ser feitas comparações entre modelos, como foi descrito no decorrer do artigo. E por fim, quem é o público interessado nesse artigo? Bom, o público interessado no artigo são os futuros empreendedores que buscam entender quais os motivos, os fatores que levam ao risco e ao sucesso na criação de uma startup. Muito obrigado!